Oiê, Ah, tudo bom? tudo bom, Cibele? Tudo, me ajustando aqui. Vamos nos ajustando enquanto o pessoal está entrando. Cibele, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thelma, é um prazer poder estar aqui conversando contigo, batendo esse papo. Com certeza, e ainda mais nesse momento que a gente está um pouco distante fisicamente. Então, mais do que nunca, nós, RH, sentimos falta dessa interação. Ah, eu sinto muita falta mesmo. Nossa, por mim já tinha voltado a me fazer presente, né, ao vivo e a cores. É verdade, com certeza. Mas vamos torcer para logo as coisas, né? Logo, logo a gente tá junto novamente. Isso aí. Muito bom. Então, para quem está entrando agora, pessoal, boa noite. Obrigada a todos que estão aí nos assistindo. Eu vou iniciar apresentando, então, a minha parceira, a minha amiga Cibele, formalmente. Então, assim, a Cibele Gomes Salazar é bacharel em Relações Públicas, tem MBA em Gestão de Pessoas, é especialista em dinâmica de grupos e é gestora administrativa, então, da indústria poker aqui de Montenegro. Então, Cibele, mais uma vez, obrigada e vamos iniciar, então, aí o nosso bate-papo, Ok, conversar um pouquinho aí sobre a nova gestão de pessoas. exato. Eu vou contar para as pessoas que estão aqui que eu fiquei assustada quando a gente colocou esse título, porque eu estava conversando com a Thelma e disse, Thelma, as coisas mudam tão rápido, né? Que, meu Deus, falar de novidade, né? Trazer novidade é bem complicado, né? O que vale hoje, amanhã já não vale mais, enfim, é muita coisa mudando, né? É verdade. Mas Mas e enfim, vamos começar então. A gente está curioso para te ouvir, né? Para falar um pouquinho então de temas que são relevantes nesse momento também, né? Sim, exatamente. Bel. O primeiro tema que eu trouxe aqui, o primeiro tópico que eu anotei para a gente poder conversar, é a questão daqui, ó, do foco no resultado, né? Do quanto se tornou mais importante ainda o foco no resultado, né? De deixar de se importar tanto com o como as pessoas estão fazendo as coisas, né? Mas do Uhum. quanto é importante gerar aquele resultado proposto, né? Ou seja, antigamente, quando eu estava na empresa, as pessoas te passavam as tarefas e te explicavam o passo a passo, muito quadradinho, muito sistemático, né? O qual tu tinha que seguir ele certinho para poder chegar lá no final e entregar aquele processo. E hoje, uma das principais coisas que as pessoas podem nos ajudar é exatamente agregar informação, né, a melhorar os processos que a gente já tem. E para que isso aconteça, a gente tem que se desapegar, né, um pouquinho mais da questão do como, né, e se apegar assim lá no resultado final. Porque com esse desapego, né, a gente vai conseguir valorizar as ideias que vêm das pessoas, né, conseguir dar espaço para que elas possam contribuir, que é super importante, né? E no final a gente vai ter um resultado talvez até melhor do que o que a gente tinha antes, né? Então, eu acho que uma das questões agora que são bem importantes é essa, assim, é realmente a gente ter o foco no resultado. Não sei se tu concorda comigo, Thelma, que essa questão ali de Sim. ficar analisando cada etapa do como, né? A gente já passou dessa etapa, né? Sim, isso aí é um desgaste hoje desnecessário, porque assim, se a gente parar para pensar, o que está em alta hoje, o que está valendo, é a tua entrega. Então, assim, que a entrega seja feita. E é bem isso que tu comentou. Hoje que as pessoas estão um pouco afastadas fisicamente por conta do home office, então transferir essa responsabilidade e deixar que as pessoas fiquem mais corresponsáveis pelo seu trabalho, né, Sibeli? Porque tem que haver essa confiança dos dois lados, do funcionário com a empresa e da empresa com o funcionário também, né?
Exato, bem lembrado, Thelma, porque agora com essa função toda do home office, né, não tem ninguém de olho em ninguém, né, o pessoal de Asd colocou ali verdade, né, e é bem isso, não tem ninguém de olho em ninguém, né, então essa questão da confiança, ela tem que estar ainda mais presente, né, eu preciso confiar que a pessoa vai estar se dedicando naquele trabalho, que a pessoa está comprometida e que ela vai entregar aquele resultado que nós combinamos, né, então eu acho que esse foco no resultado, cada vez mais ele precisa estar em voga, né? Para que a gente tenha aí os processos sendo feitos, obviamente com método, né? Com todo cuidado e comprometimento, mas também as pessoas podendo agregar nesse processo, né? Trazer ideias e trazer melhorias para que a gente tenha, né, resultados melhores ainda, né? Compartilhar muito, né, Cibele? Compartilhar, trocar muito, né? Enfim, manter essa confiança realmente em alta também. Exatamente, então isso é super importante. Um outro ponto que eu trouxe aqui, né, e eu estava dando uma olhada em alguns artigos, e já lá em 2018, eu não sei pronunciar direito isso aqui, tá? Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que é o Jack Ma, o nome dele, que é o fundador do Alibaba, né? Ele já falava bastante na questão das soft skills. Sim, Quanto é importante desenvolver, né? E aí fechou muito com um curso que eu fiz agora há pouco tempo do Murilo Gun, que ele fala, né, que as máquinas podem substituir facilmente os humanos em questões lineares, né? Em questões que são mais calculáveis, digamos assim, né? Fica mais fácil de substituir. Mas o humano nunca será substituído naquilo que não é linear, né? Naquilo que tem a ver com sentimento, com comportamento, com desenvolvimento pessoal. E aí fecha muito com o que o fundador da Alibaba falava, né? Que são competências que a gente tem que desenvolver e que são elas que vão ser nosso diferencial. Entre elas, a gente tem ali, né, a comunicação eficaz, ou seja, cada vez mais uma comunicação clara. Tem uma colinha aqui para me ajudar. O pensamento crítico, a resiliência, a empatia, a própria liderança, né? E, obviamente, a ética no trabalho. Ou seja, são realmente questões que lá atrás, né, a gente, óbvio que verificava durante uma entrevista, um recrutamento de seleção, né, a gente verificava essas informações, mas não era a parte mais importante, né. Normalmente a gente leva a parte mais técnica, né, a parte mais de currículo técnico, que experiência que tu teve, qual é o teu grau de profundidade nesta função que tu já executou antes. E com o passar dos anos a gente vem entendendo que muito mais do que a parte técnica, a parte comportamental é fundamental, né? E tem um outro dado também que a gente traz, que 90% das demissões, elas estão pautadas no comportamento, né? Então, aquele velho ditado que a gente tem, né? Contrata muitas vezes pelo técnico e acaba demitindo pelo comportamento. Então, aí é mais um dado que reforça, né, essa questão das soft skills, que é realmente trabalhar a questão do comportamento e ver isso como cerne, né, do relacionamento entre colaborador e empresa. Eu trouxe até, para complementar isso que tu está falando, Cibele, algumas soft skills que o Goleman, hoje, o Daniel Goleman, ele traz muito nos livros, enfim, nas palestras dele. E eu considero ele muito inspirador, assim, considero ele um cara, assim, super inspirador na área de RH. E eu trouxe algumas também para a gente acrescentar nessas tuas. A primeira é colaboração, que tem muito a ver com a questão, né, do compartilhamento que a gente falou antes, né, da confiança. A flexibilidade, que hoje também é super importante, que é também uma soft skill que ele traz muito e que salienta que é importante. Trabalhar sob pressão. Quem nunca, né? Acho que agora a gente está num momento que isso está bem presente, assim, né? A comunicação eficaz que tu trouxe também, né? A orientação para resultados e a liderança da equipe. É isso aí. Ou seja, são todas habilidades, né? Habilidades que a gente tem que ter para poder lidar nesse novo mundo, assim. Então, e nessa questão que está mudando tudo muito rápido, essas habilidades, elas são essenciais mesmo, né? Para que a gente consiga ter jogo de cintura suficiente, para que a gente consiga tomar decisões pensando em que está ao nosso redor. Então, elas são fundamentais, né? Para que a gente consiga ter toda essa dinâmica, né? Participar dessa dinâmica, que é super importante.
Aí eu tava lembrando, Thelma, porque eu adoro trazer exemplos de filmes e séries. Eu sou uma fanática, assim, por filmes e séries. Adoro. E tem uma Ótimo, vamos lá. série, tem uma série super antiga que chama The Mentalist. É a série. Hoje ela Sim, tá disponível. adoro! Eu Tu assisto gosta? direto! Assisto, Eu, sou fã! então, eu comecei até a rever ela agora, porque eu já olhei faz muito tempo. Ela é uma série, se não me engano, de 2009, É 2010, de por aí. tempo. Aham. Uhum. E ela tá disponível no Prime, né, da Amazon. E o quanto essa série ela é instigante, né? Porque o personagem principal ali, né? Ele fala, ele pega muito as sutilezas, né? Ele tem ali da observação, da sutileza, da verificação, do entendimento só no olhar. Então, Uhum. quando a gente fala de soft skills, eu faço um link com esse seriado, né? Que é super instigante, assim, para quem não conhece, é um seriado policial, né? Ah, a Jordana colocou ali, sou fã também, Sou exatamente fã isso. também, aham, Jordana. Um beijo, Jordana. É um seriado policial, assim, mas que tem toda uma pegada de observação, de análise, enfim, que é bem interessante, né? Para quem Uhum. trabalha com pessoas, para quem trabalha com gestão de pessoas, acho que é bem legal olhar, porque tem ali umas tiradas muito bacanas, né? Que eu aproveito Uhum. bastante. Uhum. Uhum. É, e ele é muito sensitivo. E claro, embora hoje nós estamos fisicamente distantes, fatalmente a gente vai chegar um momento onde nós vamos nos reaproximar fisicamente falando, e essa sensibilidade é algo assim que a gente pode de alguma maneira tentar trabalhar um pouco mais no nosso dia a dia também, né, Sibeli? Com Porque às certeza. vezes falta, a gente vê nas equipes assim, às vezes as pessoas trabalham muitos anos juntas e elas têm dificuldade de compreender certos sinais que a própria equipe dá. Então, quanto isso é importante, a gente identificar esses sinais na equipe, saber como lidar com isso também, né? Isso é muito importante. Exatamente, ter essa sintonia fina, né? Porque já passou do tempo daquela coisa do chicotinho que a gente tinha também, né? Já só chamar atenção, enfim. Essa sintonia fina ela é super importante, né? Porque ela vai engajar o teu funcionário, tu vai te aproximar dele, tu vai começar a entender um pouco mais o que está acontecendo e te interessar verdadeiramente por ele, vai te trazer informações que vão te ajudar nessa gestão. Né? Então, o quanto é realmente importante ter essa observação, né? Essa coisa de sentir ali o que está acontecendo e, de fato, perguntar o que está acontecendo. Olha, te percebi hoje que tu não está muito bem, né? Ou percebi que quando tal situação aconteceu, tu reagiu de uma forma que tu não costuma reagir. Né? Então, conversar sobre o assunto é super importante, né? E para Uhum. conversar, eu tenho que ter essa sensibilidade anterior, né? Eu tenho que estar querendo Apurado. observar. Exatamente. Tem que estar querendo observar para poder ter essa pegada, senão eu não consigo. Né? Uhum. Legal, muito bom. Vamos falar um pouco hoje de um tópico que a gente até comentou também, Sibeli, da questão das redes hoje, né, do formato que hoje vai se configurar um pouco mais a questão, né, das empresas em termos assim de hierarquia. Como que tu vê isso hoje, assim? Como que tu enxerga isso hoje, assim, dentro das empresas, falando um pouco da gestão das pessoas? Então, eu tenho visto cada vez mais as empresas optarem, né, pela administração horizontal, né, que eu gosto bastante, simpatizo bastante com esse tipo de administração. Óbvio, a gente tem algo hoje aí que é a CLT, né, que nos impede de fazer muitas adaptações e de evoluir em vários sentidos, né. Ainda é algo que nos segura pra caramba, assim. Então, eu espero que logo, logo a gente consiga ter mudanças em relação a isso. Mas eu tenho visto, mesmo com todos esses empecilhos da CLT, eu tenho visto muitas empresas arriscarem, né? E realmente implantarem uma gestão mais horizontal, que é aquela gestão sem hierarquia, sem uma liderança propriamente dita, né? Onde todo mundo decide em comum acordo, onde existem reuniões, né, com muitas pessoas buscando um consenso, né? Ou, na verdade, uma paridade melhor entre alguma decisão. Então, esse movimento eu acho que ele é super forte, né? E que vem de total encontro com a tua palavra inicial lá, que é a colaboração. Ou seja, todo mundo tem que colaborar junto, precisa trabalhar junto e pegar junto para lá no final ganhar quase que a mesma coisa, né? Então a cobrança entre a equipe ela fica muito mais forte, né?
Eu permito que os meus colegas, meus pares me deem feedbacks com mais frequência. A conversa fica mais fluida, né? Fica mais fácil. Então, eu tenho acompanhado bastante, né, esses cases de empresas que têm optado por essa administração mais horizontal. Obviamente, existem problemas lá também, né? Nada é perfeito, né? Eu costumo brincar, somos humaninhos, corre sangue na veia, então alguma coisa vai acontecer. Sim. Mas que é um jeito muito novo, né, de se administrar as pessoas dentro de uma empresa, que é exatamente com base na colaboração, né? Com base no compartilhamento de ideias, na comunicação não violenta e no processo de escuta, principalmente, né? E eu vejo que as pessoas elas vão se sentir mais à vontade para contribuírem também, para dar sua contribuição, do que naquele formato que a gente tinha extremamente de pirâmide, como tu falou, né? No caso, um formato mais vertical, onde existia até um pouco de receio dessa comunicação mesmo, né? Exatamente, as pessoas se sentem mais seguras para poder compartilhar suas ideias, né? Até porque existia uma certa crítica muitas vezes, né? As pessoas dando ideias e não era uma ideia tão boa, assim, já vinha aquela crítica logo de cara, né? Nesse espaço, ele é mais amigável, né? É um espaço mais amigável e mais propício. As pessoas se sentem mais seguras em poder falar, em poder dar suas ideias, expor seus pensamentos, né? E colocar em discussão. Porque, realmente, a base disso tudo é que eu possa falar, que eu possa conversar e as pessoas possam me ouvir e a gente possa discutir aquele assunto ali, né? Sem melindres. Que é algo também que o Design Thinking, que é uma metodologia também mais recente, né? Ele aplica muito, né? Ele pauta muito isso. Da gente poder conversar e trocar sem ninguém saber quem é o nome da outra pessoa até. Quando você chega num curso de Design Thinking, inicialmente é assim, ninguém se conhece, né? É proibido falar de que empresa é, qual é a graduação que tem, qual é o seu currículo, que é para já não ter esse baque inicial de que eu vou me sentir constrangido ou eu sou menos, não. É todo mundo igual para que a gente possa conversar de igual para igual, para que as ideias de fato possam fluir. Né? Então, num ambiente mais horizontal, a gente acaba tendo essa liberdade maior. Né? E, de fato, as ideias conseguem fluir muito mais. Isso então, tem até a ver um pouco com aquele curso que a gente fez juntas em Santa Cruz, de cocriação, Sibeli. E, assim, a cocriação também é um aspecto que hoje facilita muito essa questão da contribuição de cada um, né? De cada um poder trazer a sua ideia, a sua sugestão, mas de uma maneira mais direta, mais clara, sem vergonha, no caso. O que vão pensar de mim? Daqui a pouco eu vou estar sugerindo alguma coisa, mas não vai ter esse constrangimento também. Então, a cocriação, ela te ampara muito nesse aspecto, né? Ela te dá essa liberdade também. E a cocriação, no meu ponto de vista, ela veio também para aliviar a liderança, né? Porque existia um peso muito forte em cima da liderança, que o líder tem que vir trazer as ideias, que o líder tem que, né, administrar tudo isso sozinho. Num processo de cocriação, todo mundo é líder, né? Todo mundo expõe essa ideia, todo mundo conversa, todo mundo troca. Então, esse peso bem pesado que ficava ali depositado em cima da liderança, hoje a gente consegue compartilhar com os demais, né? E que coisa boa poder conversar de uma forma mais soft com todo mundo, né? E fazer acontecer lá no final. Tu trouxe bem o exemplo lá do curso que nós fizemos ali em Santa Cruz, que foi maravilhoso, né? E que teve muito essa pegada de que todo mundo fazia as atividades juntos, que a gente podia compartilhar as ideias, e no final não tinha aquela ânsia por alguém ser um líder, ou por uma pessoa ter se destacado no grupo, né? Porque lá atrás, né, vou detonar aqui minha idade, né, Thelma? 40 aninhos. Lá atrás... Não vou falar minha. Lá atrás, quando a gente falava assim de processo de recrutamento de seleção, ter uma dinâmica de grupo, a gente só pensava, eu tenho que me destacar, eu tenho que demonstrar o quanto eu sou líder, o quanto eu tenho que, né, fazer esse negócio legal aqui. E, na verdade, agora, o destaque é realmente tu conseguir colaborar e fazer com que todo mundo possa, né, se ajudar e fazer acontecer naquele momento. Então, esse destaque que antigamente era aquela coisa que tu tinha que ser até um pouco agressivo, assim, para mostrar que tu tinha posicionamento e tudo mais, super mudou, né? Então, hoje é exatamente isso. A gente precisa, na verdade, estar, escutando as pessoas, né, gerando espaço para que elas possam falar.
Então, essa mudança, no meu ponto de vista, ela é crucial e foi para muito melhor, né? Foi para melhor, foi para melhor. E até o próprio comportamento das equipes, se a gente parar para pensar nas atividades em equipe, aquela pessoa mais quieta não significa que ela seja a menos produtiva. E nem a mais falante que ela é a mais produtiva. Então, hoje, acho que isso está muito em alta, Sibeli. E eu concordo contigo, que bom que essa mudança aconteceu, porque realmente a gente precisava desse insight, assim, para se dar conta que daqui a pouco uma pessoa extremamente tímida é uma pessoa extremamente eficaz. Então, esse olhar mais apurado, mais aprofundado, eu considero que é muito importante, muito legal, com certeza. Tem até um livro sobre isso, né? Acho que é O Poder dos Quietos, não me recordo agora, mas tem um livro sobre esse tema que é super interessante também, que fala exatamente sobre o que tu trouxe agora, Thelma, que é muito bacana. Eu ia comentar uma coisa, me fugiu agora, mas enfim, vou continuar aqui. Uma questão super importante também é a questão da comunicação, né? Do quanto é importante a gente poder se comunicar de forma clara, né? E não deixar nenhuma dúvida do que está acontecendo, né? De não deixar brechas para interpretações equivocadas, né? Então, o quanto a comunicação, ela cada vez é mais importante, né? E que eu garanta que o outro conseguiu me entender e que o outro também, quando não entendeu, consiga perguntar, né? Eu lembro que no ano passado eu fiz um treinamento e aí naquele treinamento falava, não, o dono da mensagem é o responsável pela comunicação. E eu bati pé dizendo que não é e eu continuo acreditando que não é, né? Para mim é 50-50%, né? 50 de quem emite e 50 de quem está ouvindo aquela comunicação. Porque tem que ter interesse de ambas as partes, né? E os dois precisam querer se entender para a comunicação de fato rolar e para a mensagem chegar onde tem que chegar, né? E esses combinados são importantes na equipe, né? Então, poder falar sobre os problemas, poder falar sobre as situações é uma questão super importante, né? E eu acho que com o passar do tempo e com toda essa questão de cooperação, colaboração que a gente vem falando, isso está ficando mais fácil. Isso também só vem nos ajudar, não é? Para cortar aqueles tabus antigos que a gente tinha, não é? Não sei se tu concorda comigo, Thelma. Sim, acho que e parar com esses ranços também das pessoas. Não, eu não vou falar com fulano porque eu não me dou bem com ele. Eu não vou me aproximar da pessoa porque realmente ela não gosta de mim. Acho que a gente também pré-julga muitos comportamentos, sabe? Acho que esse é um exercício que todos nós devemos fazer, Sibeli, que é não pré-julgar. A gente que trabalha com recrutamento e seleção, entrevista, bom, sabe o que eu estou falando, né? Como a gente faz esse exercício praticamente todo o tempo. Porque, querendo ou não, a gente tem aquela coisa chamada mapa mental, que a gente olha para uma pessoa, né? E a gente passa, como eu digo, passa um scanner e tira ali algumas impressões. Só que a gente tem que começar a aprender a lidar melhor com isso, né? Como lidar com os nossos preconceitos, com os nossos pré-julgamentos. Então, assim, é tão importante a gente se abrir, e falando muito na gestão de pessoas, né? Nessa questão toda da própria diversidade. Então, assim, olhar mais aberto, conseguir se desarmar para se comunicar melhor, que a gente sabe que, nossa, que é muito importante. Muito, muito importante. Eu vejo Jordana... que mais leve também, né? Exatamente, a Jordana colocou ali, é um exercício diário e não é fácil, né? Não é fácil. Não é nada fácil, não é nada fácil. Às vezes a gente está conversando aqui, falando sobre o assunto, né? E tu dá treinamento nessa área também, né, Thelma? Eu sempre faço questão de salientar. A gente está falando aqui, parece que é fácil, que é simples, mas a gente sabe que não é fácil. A gente passa por isso, né? O tempo todo dia. Então, de fato, é um controle que a gente tem que ter, né, em tempo integral, para poder passar por situações como essa aí, né? E tá toda hora se reforçando, e tá toda hora pensando como é que eu posso fazer melhor.
que saída que eu vou encontrar aqui, que palavras que eu vou utilizar. Então, de fato, é um exercício diário e não é fácil mesmo, né? O Beto colocou ali, ó, Cibele, o pré-julgamento atrapalha sempre, tanto nas relações humanas quanto nas relações comerciais. Exatamente, atrapalha mesmo. Uhum. Então, é o exercício que a gente tem que fazer, né? Uma outra coisa, colando com o que tu comentaste agora, é a gente tirar conclusões de uma outra pessoa só com informações de um terceiro, né? Isso eu percebo que tem bastante gente que faz assim, não, mas o fulano, né, não é legal, ou não se comunica bem, ou não é uma pessoa bacana. E aí eu pergunto por quê? Ah, porque o fulano disse que aconteceu isso com ele. Tá, mas qual é a tua visão? Né? Qual é a tua experiência especificamente, né? Como é que tu teve a tua experiência com esta pessoa? Ah, não tive ainda, mas eu tô com o pé atrás. Não, então ok. Tudo bem, até pode ter teus receios, mas vai lá e te experimenta. Dá a chance da pessoa se mostrar diretamente para ti, né? Sem o filtro de uma outra pessoa ali, interpretando já e te passando alguns sinais, né? Vai lá tu e paga para ver, né? Que eu acho que é super importante. E tem aquela coisa da percepção e da expectativa, né? Então, expectativa é o que tu esperava ver, percepção é o que tu viu. Mas como é que tu vai somar essas duas coisas para realmente ter um julgamento adequado, ter um julgamento correto? Exatamente. Mais um comentário ali, Cibele. Isso, lidar com pessoas é muito difícil e ao mesmo tempo fascinante. É preciso respeitar as peculiaridades de cada pessoa. Eu concordo 100%. É o que a gente decidiu como carreira, né, Thelma? Trabalhar com gente, trabalhar com pessoas. Então, eu adoro, mas tem dias que são desesperadores mesmo. Tem dias que são complicados, porque não é fácil, né? Mas é um desafio diário, né? Então é bem isso mesmo. E realmente olhar e respeitar a peculiaridade de cada um, né? E é muito importante a gente ter consciência disso, né? Para que a gente consiga evoluir, né? Nos nossos relacionamentos, principalmente com a nossa equipe de trabalho. E falando dessa gestão, né, Cibele, de pessoas, esse respeito ao coletivo, como isso é importante, né? Respeitar todas essas diferenças, por mais absurdas que elas pareçam para a gente. Então é isso, é complexo, sim, é um exercício diário, mas é muito importante. Exatamente. Eu estava agora, mudando de assunto, eu estava agora lembrando de quando eu estive lá no Vale do Silício em 2018, que eu fiz uma imersão lá e nós visitamos várias empresas do Vale do Silício ali, inclusive Google e tudo mais. Foi uma experiência, nossa, foi demais, né? Amo. Tô morrendo de saudade de poder viajar agora, né, Thelma? Meu Deus. É verdade, nem fala, nem fala. Com essa função toda aí. Mas lá, eu lembro que uma coisa muito, muito tranquila para eles lá era a questão do trabalho com as ideias e trabalhar com ideias de outras pessoas. Que eu percebo que ainda existe um apego muito grande nosso aqui pelas ideias. Isso é algo que eu percebo muito. Ah, esta ideia é minha, eu tive uma ideia muito legal, né? Ah, eu pensei em algo incrível e tal. Ok, legal, mas executou? Conseguiu fazer? Conseguiu botar em prática? Né? O que eu identifiquei lá, até de certa forma me assustou no início, porque eles comentaram muito sobre até pegar teses de mestrados que já tinham sido publicadas e executar, exatamente, e fazer aquela ideia da tese de mestrado, executar ela, colocar ela na prática. E no momento que eles executam, a ideia passa a ser deles, e não mais de quem teve a ideia. E é uma relação muito simples que eles têm com isso lá, né? E eu quando escutei, disse, mas meu Deus, como assim? Pega a tese de alguém e sai fazendo, né? E exatamente essa ideia que eles têm lá. Ou seja, bom, ter a ideia não basta. O que tem valor para nós é de fato realizar, né? É colocar em prática essa ideia, fazer a ideia acontecer, ter o poder de execução. E esse poder de execução que eu quero trazer para a nossa conversa, né? O quanto é importante, né, todas as pessoas assim, né, que estão nos ouvindo aqui agora, nesse momento, entenderem que o poder de execução é muito mais valioso do que a ideia em si. Né? Então, assim, tu poder ter uma ideia magnífica e não fazer nada com ela, não conseguir realizar, não conseguir tirá-la do papel, de que adianta? Né? O que eu estou deixando? Uma ideia no papel. Né? Então, quanto é importante ter esse poder de execução, tá? Não sei se tu concorda comigo que o poder de execução ele é primordial.
e tomar à frente aquela coisa, aquele velho jargão também, o fazer acontecer. Porque se a gente não faz acontecer, ou seja, as coisas realmente não vão para frente. E aí tem um ditado que eu gosto muito, né? Que o maior risco que se corre atualmente é ficar esperando para ver como é que fica. Então, assim, é bem por aí. Então, se a gente ficar esperando para ver como é que fica, as coisas não vão acontecer de fato. Eu vejo que a gente está vivendo hoje um momento na gestão de pessoas que é isso, a gente tem que tomar ações realmente para que as pessoas se sintam valorizadas, se sintam parte do negócio. Tu que é uma gestora, né? Eu trabalho nela na Poker, o meu aqui convivendo com várias empresas que a gente atende, então a gente identifica muito isso, né? Aquela empresa que está literalmente se mexendo em termos de gestão de pessoas, ela vai colher frutos com isso. Com certeza ela vai colher frutos. Exatamente, é bem o que tu falou, é o saber fazer acontecer, né? E aí aqui eu trago mais uma sugestão de série também, que é Girl Boss. Tá no Netflix, se não me engano, é uma série nova que entrou ali. Eu não consegui terminar de olhar ainda, porque tem mais alguns capítulos pra frente ali. Acho que eu fui até o 7º, mais ou menos. E amei, porque fala exatamente sobre isso, né? Sobre ter uma ideia, né? E conseguir fazer acontecer aquela ideia. Conseguir colocar em prática aquela ideia. Então, o quanto é importante eu me mexer, né? Eu ver como é que eu posso fazer acontecer, eu buscar informação. E esse seriado fala muito disso, né? Sobre como que eu posso me orientar aqui para fazer o que eu quero que aconteça, né? Eu quero ser uma referência no mundo da moda, que é o caso dela, né? Quero ser uma referência em vendas, enfim. Como é que eu posso fazer para isso vir a acontecer, né? Ou seja, executar. E aí tu pesquisa e na sequência tu já executa, né? Tu já faz acontecer, tu te experimenta, vê se dá certo, se não dá, mas tu tá executando, tu tá levando, tu tá dando esse passo além, né? Que é super importante para a realização do que tu quer fazer na vida. E a gente tem um case muito legal aqui no Rio Grande do Sul, que a gente até viu lá no curso de cocriação, que é o case da Mercury, né, Cibele? Exato. Uma empresa que passou por uma disruptura gigante de 2009 para cá, que abandonou toda uma linha de produtos licenciados e que hoje fabrica produtos que têm um valor para pessoas com necessidades especiais, para situações de sugestões de terapeutas ocupacionais, de fisioterapeutas, né? Então, a Mercury está totalmente focada nisso. Eu leio, acompanho muito eles também no LinkedIn, tu deve acompanhar também. E o diretor da Mercury, ele é focado nisso. Ele disse que sim, que a empresa vai continuar trabalhando nessa linha, porque ele acredita que esse é o caminho, que essa é uma viagem sem volta. E hoje eles faturam mais que eles faturavam lá com produtos licenciados em 2009. Então, é verdade. E mudaram todo o propósito, né, Thelma? Mudaram tudo, se reinventaram e hoje a cocriação está muito presente. E é um exemplo, assim, de coragem também, né, Cibele? Se a gente parar para pensar. Uma baita coragem também, né? Exatamente, porque é que não existe mudança sem algum risco, né, Thelma? Isso é fato, assim. E é isso que me chama bastante atenção quando eu fui lá para o Vale do Silício, que, poxa, alguém já tomou a frente, né? Porque muitas empresas lá já tomaram a frente de várias questões, a gente já viu que dá certo. Então, por que não fazer? Né? Por que não aqui a gente começar a se flexibilizar um pouco mais? Eu comentei anteriormente da CLT, que é muito rígida hoje, né? Por que não flexibilizar um pouco mais? Por que não pensar em coisas diferentes? A gente já viu que o caminho é próspero, né? Alguém já fez na nossa frente, então tá mais seguro ainda pra gente fazer, né? Porque esse medo e essa coragem que eles tiveram ali na Mercury, não tem, né? Não é todo mundo que tem esse perfil, né? Realmente foi muito... Acho que faz 10 anos já isso, né, Thelma? Sim, 2009. Da mudança dele. 11 anos. 11 anos, Então foi um super desafio para eles, né? Então, assim, se quem não está querendo comprar agora, um grande desafio, né?
por qualquer motivo que seja, já tem aí outros desafios que já foram quebrados, tabus que já foram quebrados e que a gente pode ir seguindo, né, para poder se desenvolver e obter resultados tão bons quanto os dessas empresas que já passaram dessa fase. E o legal deles, hoje eles na produção eles trabalham menos horas semanais e eles produzem mais do que quando eles trabalhavam muito. Então, olha que bacana isso. Verdade. Né? Isso é um baita indicador de que, na verdade, não é a quantidade, é a qualidade do trabalho que faz diferença. Exatamente. Né? Acho que isso também é uma mensagem para a gente aqui, que tem muito a ver com o nosso tema aqui de gestão de pessoas. E cola com aquilo que nós começamos a conversa, né? Que quando tu abre o espaço para as pessoas colaborarem na melhoria dos processos, quando tu consegue ter a comunicação fluida, os teus processos melhoram, tu ganha tempo, tu ganha produtividade, né? Então tu só tem ganho no final. Então, quanto é importante, né? Tu ter essa coisa dos processos, da abertura da fala, da comunicação, da troca, né? Da colaboração, para conseguir ter melhoria. E esse é um baita do ganho que eles têm hoje, né? Ou seja, poder trabalhar menos, ter uma melhor qualidade de vida e conseguir produzir tanto quanto. Não tem igual. Top, né? Muito top, com certeza. Cibele, fala um pouquinho a tua opinião com relação à questão da aprendizagem. O que na tua opinião já mudou, claro, mas como que tu tá vendo isso hoje em termos de aprendizagem nas empresas? Qual a leitura que tu tá fazendo desse momento que a gente está vivendo agora, o que está por vir aí na gestão de pessoas? Eu acho que foi tudo tem lá seu lado bom, né? Vou falar que em um bom momento numa pandemia é bravo, né? Mas enfim, se a gente puder tirar alguma coisa boa, foi que gerou uma quebra mais rápida da resistência em relação ao EAD. E as reuniões online e tudo isso. Eu não sei como é que era para ti, mas para mim, pessoalmente mesmo, e com algumas equipes, assim, amigos que eu converso, enfim, existia sim uma resistência ao EAD e existia sim uma resistência às reuniões online. Sobre o EAD, tá? Eu não sei como é que tu estás fazendo, mas eu já fiz, sei lá, acho que 2 ou 3 cursos EAD agora nesse período, né? E eu tô amando o poder do pause e o poder do replay. Gente, não tem coisa melhor nesse mundo, entende? Tu poder pegar um conteúdo, bom, não entendi, só um pouquinho, volta, né? Não, só um pouquinho, pausa que eu quero anotar. E aí tu tem o poder naquele momento de tu dar o pause, tu poder voltar, tu poder ir adiante, enfim, no teu tempo, né? Dentro do tempo que tu pode, como tu pode. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. Óbvio, né, que tem algumas outras desvantagens. Quem não tem muita disciplina ou quem não curte muito, vai acabar não colando muito mesmo, né? Mas para quem já está um pouco mais acostumado, isso é ótimo, né? E eu acho que não tem comparação com o presencial, porque o presencial eu acho que ele vai continuar valendo ainda, né? Inclusive eu acho super importante o presencial, o contato, a troca de ideias que a gente tem, enfim, é fundamental. E em relação às reuniões online, que a gente passou a ter com muito mais frequência, aquela resistência que se tinha, ela teve que ser quebrada, não teve jeito, né? A gente precisou quebrar aquela resistência, na marra. E como tem fluído, né? E as reuniões costumam ser mais rápidas, porque daí tu não tem muito aquela tiradinha do café, do cafezinho, vamos tocar direto, vamos resolver, é mais objetivo e é mais rápido. Então eu acho, tá? Eu acho, se eu puder falar que eu acho alguma coisa, né? Eu acho que depois que passar toda essa função, vai ficar aí um legado que foi a quebra de paradigma, da gente poder realmente facilitar algumas questões. Antes tinha que ir até Porto Alegre para resolver alguma coisa. Bom, agora abre ali o Meet, abre o Zoom, enfim, vamos resolver. E era isso. Dá pra resolver na hora. Exatamente, né? Sem pegar trânsito, sem se estressar, aquela função toda. Então, eu acho que se ajudou para alguma coisa, ajudou para fazer essa quebra que era importante, né? Eu mesmo, na função que eu exerço ali na Poker, eu já vinha há um tempo tentando implementar o EAD, não em todos os cursos, mas nessa a gente tinha lá 15 cursos por ano, 1, 2 EAD, para que a gente pudesse começando a quebrar esse negócio, e era difícil de fazer essa quebra, sabe? A gente sentia uma resistência, o pessoal achava meio desmotivador ter que ir para uma sala para assistir o vídeo e não ter tanta gente para poder trocar, enfim. Mas agora, né, a gente está tendo que buscar outros métodos de poder fazer isso. Então, acho que vai ser um legado interessante, esse que vai ficar, né, do online e do EAD.
Sabe, Sibeli, que eu também penso como tu, a gente compartilha dessa mesma opinião. Eu também sempre fui um pouco, aliás, muito presencial. Acho que tem muito a ver com a questão do próprio RH, então a gente acaba incorporando isso. Ó, a Jordana colocou ali uma coisa. Acredito que a gestão do tempo também está sendo mais praticada com a situação da pandemia. Com certeza, Jordana, com certeza. Mas assim, Sibeli, eu também me reinventei. Hoje eu estou dando consultoria online, coisa que eu nem imaginava. Também como tu, estou fazendo alguns cursos. Agora, semana que vem, vou participar de um congresso online. Participei de um congresso de RH no mês passado, online. Claro, uma experiência diferente, mas a gente tem que se abrir para isso. É o momento e é bem isso que tu falou. E depois, pós-pandemia, a gente vai ter que continuar, de alguma forma, prestando atenção nisso, porque a gente tem uma redução aí de tempo, de desgaste. Também concordo contigo, acho que facilita muito a questão da objetividade, do direcionamento daquilo que precisa ser feito e resolvido, no caso de uma reunião, por exemplo. Então, a gente tem que aproveitar isso para tirar o melhor desse momento, né? Então, aqui nesse aspecto, sim. E claro que nada como uma atividade presencial, a gente tem paixão por isso, né, Sibeli? A Paty colocando a questão de custo. Isso mesmo, Paty. Uhum. Com certeza, tu tem essa redução. Claro, tem várias coisas aí que facilitaram. Então, a gente tem que se abrir para isso. Com certeza. Exatamente. E saber olhar a parte boa, né? Ou seja, aproveitar a parte boa dessa situação aí do EAD. E como eu te comentei, né? Para mim é incrível o poder ali que a gente tem de poder voltar, dar o pause na hora que tu precisa. É perfeito no meu ponto de vista, né? Então, a gente está falando de online, a gente está falando, né, de fazer reuniões nesse formato. E eu me lembrei agora de uma questão que eu anotei aqui, que é o trabalho de home office, né, que a gente estava conversando. Sim. Uhum. E aí, colar com aquela nossa fala anterior sobre a questão da observação, né, que é algo que eu tenho vivido, assim, e eu acho que é muito importante salientar. Nem todo mundo consegue produzir em home office, né, ou por questões circunstanciais, de estar com a família toda em casa, tem os filhos, enfim, ou por qualquer outro motivo que seja motivação, porque precisa ter essa rotina de levantar e ir até a empresa. Então, isso eu acho que é muito importante a gente salientar, né? Que muitas vezes, se o colaborador não está produzindo aquilo que ele tem que produzir em casa naquele momento, é importante conversar com ele sobre esse assunto, né? Do porquê que isso não está acontecendo e de que forma poderia ser ajustada para isso vir a acontecer. Porque, realmente, nem todo mundo conseguiu se adequar a esse tipo de trabalho, a esse estilo de trabalho, né? De levantar da cama, né, se arrumar e vir para o ambiente de escritório e trabalhar de casa e ter o cachorro gritando, o vizinho, né, fazendo barulho, aquela função toda. Então, acho que esse toque, essa observação de cada gestor, né, de cada membro da equipe também, de poder notar que se não está fluindo, se não está produzindo, vamos conversar sobre o assunto, né? Para que possa fluir, para que possa produzir, para que a gente ache alternativas para isso, né? Eu não sei se tu consegue ler ali, Thelma, não estou conseguindo. Lamentavelmente, a pandemia realmente deu um empurrãozinho. Conhecimento não pode estagnar. Gosto do presencial pelo contato com as pessoas. Parabéns para vocês. Ai, obrigada. Obrigada. É isso aí, a gente tem que, de alguma maneira, tentar rever os nossos conceitos também. Nos abrir para coisas que talvez para nós eram totalmente desconectadas ou, né, fora de propósito. Quem de nós ia imaginar, Sibeli, que nós íamos estar 5 meses, né, num turbilhão desse, né? Esses dias o Lucas, o meu filho, me perguntou: mãe, tu e o pai passaram por uma pandemia? Eu disse para ele: filho, o pai e a mãe nem imaginavam o que era uma pandemia. Meu Deus! Então, assim, a gente está fazendo coisas que a gente não imaginava. Eu nunca imaginava comprar roupa pelo WhatsApp, por exemplo. Só que é uma necessidade. Então, falando da gestão das pessoas, a gente vai ter que usar mais essas ferramentas para que a gente consiga
manter esse astral das pessoas. Exatamente. Né? Tu sabe, Thelma, que eu tive uma experiência incrível nesse último sábado. Lá na Poker a gente tem um evento que nós chamamos de qualificação geral, que é um evento onde a gente reúne todos os colaboradores, né, numa manhã de sábado para qualificar. A gente faz isso 2 vezes no ano. E nesse ano, a primeira qualificação geral seria em março, exatamente no sábado do final de semana que tudo isso começou, né? Então, obviamente, cancelado, não se faz mais nada, aquela função toda. Bom, passados os primeiros dias, os primeiros meses, né, 2 meses de loucura, porque não sei como é que foi para ti, mas para mim é que os 30, 40 dias iniciais foi, né, um caos, assim, extremamente exaustivos, muito, muito exaustivos. Passado tudo isso, a gente começou a pensar, então, como é que a gente poderia, né, nos adaptar a esse novo normal, que a gente tanto fala, né? E nesse último sábado agora, a gente fez um evento, então, reunindo todos os colaboradores no Meet, né? Então, a gente tinha ali quase 50 pessoas conectadas, junto com o palestrante, né, o nosso queridão, o Gilson, né, o O Gilson, eu vi. Ai, que legal. Foi o nosso palestrante, um queridão, e super funcionou. Cada colaborador na sua casa, né, acessando ali com o seu celular, conectado, participando, né, através do chat, né, colocando ali questionamentos, contribuindo com o bate-papo que a gente estava tendo. Então, nossa, olha que experiência rica e incrível, né? Que bacana. E o quanto de fato pode funcionar e pode fazer com que todo mundo consiga se reunir, mesmo estando distante, né? Ai, que legal, que joia. Eu vi que tu postou isso e achei uma iniciativa super bacana, ainda mais com o Gilson, que é um super esportista, né, Sibeli? Então, que legal, que injeção legal aí para tua equipe também, né? Acho que tem muito a ver com a gestão de pessoas e é isso, é encontrar formas de estimular a equipe. Isso é tão importante, são às vezes também pequenos gestos que fazem uma grande diferença. Então é isso, acho que a gente tem que ter esse olhar mais apurado, a gente falou isso no início, né? E eu vejo assim, ó, que a produtividade ela vai aumentar a partir do momento que as pessoas elas estiverem conectadas com o propósito do negócio. Então, e essa conexão, ela pode acontecer dessa forma aí que tu trouxe. Então, vamos ver outras formas de conectar as pessoas para que a gestão de pessoas consiga estimular esse aumento da produtividade nas equipes. Exatamente. Falou agora em produtividade, e eu lembrei até, nós temos, nesse momento, lá na Poker, nós temos um grupo, né, de WhatsApp ali com os colaboradores, onde a gente vai emitindo os comunicados, enfim, porque se tornou mais fácil nesse momento. E aí hoje eu coloquei ali o que é o produtivo e o que é o ocupado, né? Porque existe uma diferença muito grande entre estar ocupado e ser produtivo, né? Então, eu acho que essa diferença entre o ocupado e produtivo é super importante, né? Eu lembro que eu tinha uma colega, há muito tempo atrás, que ela gostava muito de ficar sempre em movimento. Uma outra empresa que eu trabalhei. Ela queria estar sempre, nossa, eu estou muito atarantada, eu estou muito ocupada, eu preciso fazer isso rápido. Para ela, aquilo era ser produtiva. E aí, por algumas vezes, eu fui auxiliar ela, e aí eu disse, olha, não, tá aqui, ó, é só isso, é só aquilo, né? E ela, ai, meu Deus, né? Então, o quanto é importante a gente sentir essa diferença entre o ocupado e o produtivo, né? E ter o foco no ser produtivo e não no ser ou parecer ocupado, né? Ser de fato produtivo, aproveitar bem o teu tempo, elaborar bem o que tem que ser elaborado, fazer aquilo que tem que ser feito, né? E não precisa fazer muito alvoroço para que isso venha acontecer, né? Não tem que estar correndo, né? Ou esbaforida para lá e para cá para dizer que eu tô produzindo. Não tá. Tu estás ocupada, né? Então, essa diferença, acho que foi importante a gente pautar isso aqui, porque eu acho que é bem, bem interessante, assim, a diferença entre o ocupado e o produtivo. Com certeza. O Beto colocou ali uma frase, Sibeli, neste momento é muito importante pensar e pensar muito. Apesar de tudo, existem excelentes oportunidades. O Giovanni colocou aqui também, ó, sim, Sibeli, o home office requer muita disciplina. Embora hoje o home office foi empurrado, né, de maneira onde não é, que não era de maneira adequada. E realmente é isso mesmo. O home office requer muita disciplina. E daí se tu não tem, é complicado se manter, né? A Carlinha trouxe ali também, Sibeli.
É isso aí, prima, se reinventar sempre. Lamentavelmente, a pandemia realmente deu um empurrãozinho, né? Então, ela foi aquela frase que ela, no início, ela tinha falado antes, eu falei só esse final aí. Ó, vamos ver, tem mais umas coisas ali, Sibeli. As oportunidades estão muitas vezes bem próximas de nós. Quantas vezes pensamos como não pensei nisto antes? É verdade. É verdade. Que mais ainda, Carlinha? Cada um sempre teve o seu normal. Acho que a qualidade de vida é o mais importante, exato. Produtivo implica executar do seu modo. Padrões mascaram a objetividade. Olha que show que ela colocou. É verdade, é isso aí. E sempre com esse foco, né, em poder ser produtivo, em poder estar gerando aquele resultado que a gente comentou lá no início também, né, com esse foco, né, não só com foco de parecer estar, mas estar de fato, né, engajado naquilo ali. Eu trouxe aqui algumas coisas com relação ao novo RH também, Cibele. A nova gestão de pessoas, que hoje nunca foi tão importante. Iniciativas rápidas e assertivas, né? Sermos protagonistas de nós mesmos, né? Ações muito mais estratégicas para promover o engajamento das pessoas. Isso também é uma coisa muito bacana. Como manter esse engajamento em alta? Ótimo. Eu já vou falar sobre isso, só vou colocar aqui o que a Jordana colocou. Ela disse assim, ó, se este teu comentário sobre estar ocupado e ser produtivo me sacudiu. Uau! E é bem isso mesmo, sabe? A gente tem colegas no dia a dia que é bem isso. Ai, eu tô atucanado, nunca tenho tempo, nunca tenho tempo. Jordana, me desculpa se for isso, tá? Mas eu vou lá. Muitas vezes, para mim, eu tive um professor muito bom, que foi um diretor de uma empresa que eu trabalhei lá em Bento Gonçalves, que ele dizia assim, quando ele via alguém muito atucanado, muito atarefado, com um monte de coisa, ele chamava a pessoa do lado e dizia, o que tu tem que fazer? E a pessoa tinha que mostrar para ele o que ela tinha que fazer. E ele meio que desmontava tudo aquilo naquele momento, assim. Então, normalmente quando tinha essas pessoas mais atucanadas, ele já desmontava logo de cara. E eu aprendi muito isso com ele, né? Não, só um pouquinho, deixa eu desmontar aqui o que eu tenho que fazer, né? Então, de fato, nem sempre o ocupado é o produtivo, né? Mas a Jordana tem uma frase, Cibele, que eu gosto, que tem a ver com isso que a Jordana falou e que tu comentou. Sem tempo significa outra coisa é mais importante para mim. É verdade, é isso aí. Então, sem tempo, isso significa eu não ser organizado, né? Quando eu olho as pessoas, assim, muito na correria total, assim, aquela coisa desesperada dentro da empresa e que não tem, eu penso, meu Deus, que falta de organização, né? Então, tem que ver o que é o quê, né? É falta de organização ou é realmente falta de tempo? Porque realmente a gente que falta tempo de verdade, né? A gente tem que reconhecer isso também. Então, às vezes não é essa desorganização, falta tempo mesmo. Então, mas que nível que é, né? Onde é que se encontra tudo isso? Como administrar isso. Como administrar isso, exatamente. Mas, Thelma, tu estavas falando ali, né? Tua última palavra, na verdade, qual foi? Eu coloquei, assim, algumas questões do novo RH, né? Mas acho que a mais importante é essa questão de iniciativas rápidas e assertivas. Exatamente. Tem muito a ver com vários tópicos que a gente falou aqui na gestão de pessoas. Exato. E eu acho que quanto mais a empresa souber o propósito dela, tiver claro com o propósito dela, tudo isso fica mais fácil. Porque está na hora de contratar, a gente pode conversar com a pessoa sobre esse propósito e a pessoa pode compreender se bate com ela ou não, né? Se tem afinidade com esse propósito ou não. Porque daí a relação toda, né? A jornada do colaborador dentro da empresa, ela fica muito mais fácil, né? É muito mais leve. Com certeza. O Betinho colocou ali, né? Às vezes faltam prioridades. É verdade, né? De saber como priorizar. Priorizar o teu tempo também, né? Sibeli, assim, faltam 5 minutos para o nosso... Passa muito rápido, né? Passa voando. Uma hora passa muito rápido. A gente podia ficar horas aqui falando. Mas, assim, faltam 5 minutos. Eu quero que tu faça, assim, as tuas considerações finais e, né, que tu deixe aí uma mensagem aí para nós todos, enfim, né? Que tu faça tuas observações aí finais. Eu vou engatar com esse nosso final aqui, então, que a gente está falando sobre propósito da empresa, né? Do quanto é importante cada um saber do seu propósito, dos seus objetivos.
né? Eu vejo que às vezes fica complicado engatar algumas ações porque a gente tem dificuldade de encaixar esses propósitos entre a pessoa e a empresa. Então, se a empresa tem claro e precisa ter claro isso para o seu negócio, para poder administrar melhor, né, e ter coerência nas suas decisões, é muito importante também que qualquer pessoa saiba do seu propósito e saiba o que quer para si. Porque se ela tiver clareza do que ela quer para si, clareza do seu propósito, assim que a empresa expor aquilo que faz parte daquela cultura daquela empresa, ela vai conseguir identificar de cara se serve para ela ou não, né? Vai ter esse encaixe de cara ou vai ter o desencaixe de cara também, né? Para poder entender se vale a pena ingressar ou não vale a pena ingressar. Então, o autoconhecimento, né? Eu me administrar e eu saber qual é o meu propósito, o que eu quero para mim e o que eu também não quero para mim, é fundamental quando a gente vai trabalhando numa empresa, né? Porque assim como para a empresa é fundamental ter claro o seu propósito, para cada um também é fundamental, para que a gente possa ter esse encaixe que é tão importante entre empresa e colaborador. Esse fechamento. Perfeito, Cibele. Propósito é algo que é para a vida também, né? Não só na questão do trabalho, é bem isso. Verdade. Aí que você falou. É o propósito de vida de cada um e realmente ser feliz com as suas escolhas também, né? Por mais difíceis que elas sejam, que as escolhas às vezes não são exatamente as que a gente gostaria, mas são as escolhas que nós precisamos fazer, né? Em determinado momento aí. É ter clareza. Eu até não sei se a Dani está aqui, antes eu vi a Dani entrando aqui, a Dani Angeli. Eu fui fazer umas fotos ali hoje e aí foi super rápido, né? Eu fui lá, cheguei, bati e saí. Eles disseram, nossa, mas que rápido! E eu disse, sim, mas eu já sei que eu quero isso aqui, deu, então é mais produtivo, é mais rápido, né? Então quando a gente já tem claro o que a gente quer, sabe como a gente quer, só vai, né? Ó, a Carlinha botou. Que amor, obrigada. O tempo não para. É isso aí, o tempo não para. Cibele, eu queria fazer um convite aí para todos, para ti também, para participar do nosso segundo Papo Assertivo. A gente já está, o nosso segundo Papo Assertivo Solidário, a gente já está arrecadando cestas básicas, material de higiene e limpeza, brinquedos e roupas, né? Para a gente fazer doações aí para o Hospital Montenegro e para o Menino Jesus de Praga. E para algumas famílias, assim, aqui da nossa cidade, em situação, né, mais crítica. Enfim. Vulnerável. Então, vulnerável. Quem quiser contribuir, pode vir aqui na CERT ou entrar em contato conosco pelo 36326165 para fazer a sua doação. Vai ser muito bem-vinda, pessoal, e realmente a gente precisa ajudar, é um momento importante. Então, a gente está aqui de portas abertas para vocês, para quem quiser contribuir. A gente fica bem feliz. E a gente vai ter uma live dia 13 de setembro com Por Acaso. Ah, legal. Então, vai ser bem bacana, vai ser pagode, então vai ser bem legal. A outra foi o Rodrigo Magrão, que foi muito legal também. Eu lembro, então, a próxima vai ser dia 13 de setembro com o Por Acaso. Mas, por favor, quem quiser nos ajudar, a gente agradece e te convidar também para participar aí com a gente também, Cibele. Com certeza, amanhã é dia de mercado, né? Porque é uma vez por semana no mercado. Amanhã é dia de mercado, já vou aproveitar então e deixamos aí contigo. Cibele, eu quero te agradecer por tu, né, ser nossa parceira, por tu topar realmente, né, participar, tudo. Tu nunca me disse não, Thelma, tu sempre me disse sim. Verdade. Então, assim... Tô junto. Tô junto. Quero te agradecer e vamos anunciar que vai sair um curso online nosso logo, né, Cibele? Isso aí, logo. Mas não vamos dar muito spoiler, né? Isso aí, agora em setembro a gente vai colocar ali as ferramentas para acontecer. Com certeza, mas em breve a gente também vai estar fazendo essa divulgação e vai ser bem legal. E assim, pessoal, a gente fica à disposição também, né? Tem os contatos aí da Cibele no Instagram também, o nosso também aqui da CERT. E a gente fica aí de portas abertas para todos. Cibele, muito obrigada.
Eu que tá? agradeço, Thelma. Obrigadão. Obrigada de coração e muito obrigada a todos que estiveram aí conosco também, pessoal. E vai ficar gravado no IGVT, para quem quiser assistir, que não pôde assistir, a gente vai deixar gravado no IGVT e no YouTube. Beijão. Tchau.